dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Marcelo Nantes, da T3. Acertei? Da T3. Ele vai se apresentar. Ele é gestor de renda variável. A gente vai bater um papo aqui sobre mercado, esse momento brasileiro, momento de eleição e tal. Marcelo, super obrigado por estar aqui, cara. Super obrigado. Queria que você se apresentasse um pouquinho, o pessoal saber quem é Marcelo. E não precisamos ficar olhando para não, está conversando aqui, tá? Tá bom. Aqui a gente já fala. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Essa conversa é sempre bom a gente falar de mercado, de carreira, a gente que tem a paixão pelo negócio, é bom conversar. Sou Marcelo Nantes, sou gestor da Tower Tree, T3, né, mais fácil de entender. T3 é uma casa nova, a gente vai fazer um ano, pessoal. Não tem um ano não. Os fundos vão fazer um ano dia 30 de junho, a empresa é um pouquinho mais velha, vamos fazer agora um ano dia 30 de junho, uma casa especializada em renda variável, vamos falar bastante de renda variável, eu sou gestor da T3, e, assim, me apresentar um pouco mais, falar da minha carreira. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro frustrado, né? Difícil ser engenheiro no Brasil. Frustrado é o engenheiro que pensou assim, não gostei muito disso, não. E, poxa, eu me formei ser engenheiro e depois de alguns anos, cara, isso não é para mim, não sei o que eu quero fazer. Eu realmente não sabia e eu vou estudar, né? Fui para os Estados Unidos fazer meu MBA, fui para a Universidade da Virgínia e terminei meu MBA, não sabia o que eu queria fazer ainda. Você não queria fazer nada, hein? Não. Eu sabia que eu não queria voltar a trabalhar na indústria, e aí eu me formei e fui trabalhar na Cargill em Minneapolis, fui trabalhar na área de fusões, aquisições e estratégia da Cargill em Minneapolis. E aí fiquei lá um período grande, mais de 4 anos, fazendo projetos de estratégia dos negócios diferentes da empresa, trabalhando em muitos projetos de fusões, de compra, de aquisições da empresa. E depois desse período eu tinha que trabalhar em algum negócio da empresa e fui trabalhar no hedge fund que eles tinham nos Estados Unidos. Então, assim, foi minha carreira. Entrei no mercado financeiro, exatamente. Em 2007, aí entrei como analista de renda variável e fiquei lá. Depois saí da Cargill, fui trabalhar num fundo em Washington chamado Emerging Markets, né? Tudo a ver com o Brasil. Exatamente. Eu era responsável pelo portfólio de Brasil, e depois de 13 anos nos Estados Unidos, em 2014, eu volto para o Brasil. Fui trabalhar num multimercado no Rio de Janeiro, chamado Vento. Fiquei lá um tempo, e em 2018 fui para o Bradesco, fui para a Asset do Bradesco, para a Bram. Então, entrei na Bram como responsável pela área de renda variável, em 2018, depois eu virei CIO da Bram, assumi lá a área de crédito, multimercados, quantitativos. E aí veio a pandemia. Em 2021 eu resolvi seguir carreira solo, abrir meu próprio projeto. Empreender, exatamente. Eu não sei o que é mais difícil no Brasil, se é empreender ou se é um mercado, né? Na dúvida, faz os dois. Mas coisa difícil, né? Exatamente. E aí, junto com o Ricardo Almeida, que era o CEO da Bram também, a gente montou a Tower Tree, e isso foi em março do ano passado. Os fundos foram lançados dia 30 de junho, vamos fazer um ano. Que legal, hein? Que bom, hein? Pegou um períodozinho assim, porque, assim, se eu não me engano, eu posso estar enganado, assim, o momento cadente foi justamente junho, julho, né? O que aconteceu é que assim, a gente tem um monte de coisa que a gente controla, e a gente trabalha nas coisas, tem coisa que a gente não controla, né? E a gente abriu os fundos, se não me engano, a bolsa o Ibov estava em 128 mil pontos. Vai chegar em 150, muita gente está 150. Exatamente. Mas aí estamos aí, nos 100 mil, abaixo dos 100 mil já. Mas, assim, faz parte do negócio. Se você não só conta, não, agora o mercado é para cima, você não tem um negócio. O negócio é exatamente você saber navegar nesse cenário. Obviamente não era o que a gente queria ou planejava, mas aconteceu. Mas o que é interessante, a gente tem que olhar o copo meio cheio, né? É que nesses mercados você vê quem realmente tem controle de risco, quem tem disciplina. Então, a gente... que foi legal que a gente, nesses 12 meses, quase 12 meses que a gente tem, a gente consegue mostrar o que a gente falava para todo mundo que a gente ia fazer.
Então, hoje, quem vai lá vê a nossa cota do nosso fundo, vê a performance, vê os PIOs, o mercado como está, a gente fala, ó, a gente tem controle de risco, a gente tem disciplina, tem isso, a gente assim, e está tudo lá. Tá? Então, a gente está óbvio, não estamos felizes porque o mercado não foi na direção mais favorável, mas em termos de performance do fundo e cumprir o nosso mandato, entregar para os nossos cotistas o que a gente falou que ia entregar, a gente também está satisfeito. Ah, legal, legal, legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, aqui, que sempre uma curiosidade, né? A gente acha, né? Como é que é a vida de gestor, né? Não, como antes dele acordar, ela vem dorme, fica de madrugada, vendo previsão Bloomberg, não sei o quê, chega de manhã, sem dormir, já toma. Como é que é a vida de um gestor de ações? Exatamente o oposto, você falou. Não tem esse negócio, assim, não. Não, é assim, é até engraçado, porque existe todo esse glamour, né, do gestor, que ele é o gênio da Faria Lima, o cara, né, tem inspiração, e exatamente o contrário. A gente é muito trabalho, é muita inspiração. Quer dizer que você não chega assim de manhã e pá, hoje, não, assim, é engraçado porque as pessoas têm essa glamorização, né, de, não, o gestor é um cara super genial, ele tem uma luz divina e ele se inspira, e conhece, consegue. Não, você, para ele, o seu processo, né, o dia a dia é você ler, estudar, discutir, fazer conta, ler, estudar, discutir todo dia, debater com gente que pensa diferente, que sabe mais do que você, e aí você vai montando a sua opinião, e isso aí de um papel. Você imagina, a gente tem um universo, sei lá, 100 empresas que a gente olha. Eles são quantas ações? Atual de 100. Então você imagina esse processo multiplicado diariamente, e é uma vida a dia. Você tem que estar estudando, conversando, se atualizando, fazendo conta, e aí tudo que você, quando você está começando a montar a sua tese de investimento, as premissas estão mudando todo dia. O que você achou que ia ser os juros, a inflação, o CEO da empresa, a estratégia. Então você não tem, é uma coisa que não para nunca. Você tem que estar sempre atualizado, sempre se informando, sempre discutindo e revendo as suas premissas, para você criar sua convicção ou em um determinado papel ou não. Então, é muito mais transpiração do que inspiração, como se diz. Né? Nossa, Deus do céu. Mas 100 papéis, assim, esse trabalho multiplicado por 100, né? Que eles são 100, nossa. Quantas pessoas você não tem aqui? 16 pessoas. 16 pessoas? É uma casa especializada em ações. Sim, renda variável, exatamente. A gente tem, assim, é muito difícil, eu acho que não existe mais aquela imagem, não, a casa de renda variável, um gestor, 2 analistas, um terminal de Bloomberg, o cara fica ali, né? Não, você precisa ter bastante gente, você precisa estudar as empresas. Você tem hoje, além da quantidade de papéis que tem na Bolsa Brasileira, a gente é focado em Bolsa Brasil, não é só o número de papéis, você tem tipos de negócios diferentes. Antigamente você tinha banco, mineração, petróleo e varejo. Hoje você tem empresa de tecnologia, você tem banco digital, você tem outros tipos de negócio que você precisa de mais gente podendo analisar. Então, é importante, você tem que ter uma equipe, não só grande, mas também uma equipe que consiga entender esses negócios. Você tem que ter uma equipe de risco, porque você tocar um fundo não é simplesmente você escolher os papéis e comprar. Você precisa medir o risco do seu fundo, calibrar o seu risco, dos fatores de risco diferentes. Então, hoje nós somos 16 pessoas. Caramba! E conta uma coisa, Marcelo, pegando esse teu gancho aqui, você falou pegar lá a empresa, analisar e tal. Só que é o seguinte, a empresa vem dando no Brasil, né? Vem no mundo. E aí, quer dizer, macroeconomia, microeconomia, fatores sistêmicos, fatores específicos. Como é que é isso? Porque, fico imaginando, viu a Asset Line, ninguém imaginava, aliás, há quantos anos a gente não tem uma conjuntura? Inflação alta no mundo e guerra. Né? Então, assim, um monte de coisa aconteceu. Como é que é isso aí? Vamos lá, interessante. Essa pergunta sua, só essa pergunta dá um podcast inteiro. Eu acho que a gente tem, assim, na Tower 3, a gente tem uma coisa que até nos diferencia um pouco dos outros fundos do mercado. A gente é, literalmente, uma casa que a gente fala, o jargão que se usa, o top-down, bottom-up. A gente realmente acredita que o top-down é muito importante. A gente é uma casa de renda variável que a gente tem um economista. Que não é tão normal. Não é normal. A gente tem um economista. O PhD, economia, está lá, porque se você não entender
o cenário macroeconômico Brasil e global, a gente não acredita que você é capaz de investir em renda variável. Não basta eu ir lá conhecer o CEO da empresa, conhecer os competidores, conhecer os fornecedores, os clientes, o mercado. Eu tenho que entender. Exatamente. Você tem que entender o cenário macroeconômico, né? É a história do cavalo e do jockey. Se eu te der o melhor jockey do mundo, mas se o cavalo for, não vai. Não tem. Você tem que entender o cenário macroeconômico. Então, para a gente, isso é muito relevante. A gente senta e discute FED, ata do FED, inflação Brasil, renda disponível, quais são as medidas do governo, qual o impacto isso vai ter em atividade em cada um dos setores. Isso a gente é muito relevante entender o cenário macroeconômico. Então, e eu diria que isso é um dos grandes diferenciais. Eu estou falando que até o feedback que os clientes dão para a gente. Esse é um dos grandes diferenciais que a gente tem hoje. Isso, assim, é uma área que a gente dedica tempo para a gente entender e estudar. Uma vez que a gente entendeu o cenário macro, aí nós vamos ver quais são as empresas que vão se favorecer mais dentro desse cenário macro. Tá. Porque eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que a gente estudou e percebeu, puxa, o mercado de construção civil. O mercado vai ser muito bom, o juros está baixo, a renda disponível está alta, o mercado está com déficit de construção, então a gente acha que isso vai ser um setor que vai bem nos próximos meses ou nos próximos anos. Depois que eu faço isso, eu tenho que entender, sei lá, 10, 15 empresas só na Bovespa, eu tenho que saber escolher quais dessas empresas a gente acha que vai se beneficiar mais. Começou tendo que olhar as 15, né? Isso, exatamente. Você precisa ter pelo menos uma opinião relativamente profunda, vou falar que a gente tem em todas, mas você tem que saber qual é o setor de cada uma, onde é que elas atuam, qual é a geografia, que segmento, para você poder filtrar e depois estudar profundamente para você escolher qual dessas você vai ler. Você imagina que o setor de construção civil como um todo, as ações andam 30% no ano. Eu comprei uma que andou 10 e a bolsa andou 5. Eu fui bem ou eu fui mal? Boa questão essa sua, hein? E aí entra, por isso que eu falo, a casa tem 16 pessoas. Porque eu preciso medir isso, a gente mede isso. Então eu sei que, onde é que eu acertei? Eu acertei na escolha do setor, eu acertei na escolha da empresa, onde eu errei também. A gente não acerta. Sim, você vai medir, né? Se vai dar febre ou não, outra história. Então a gente hoje sabe, puxa, eu acertei na escolha do setor e errei na escolha da ação. Porque eu comprei uma que só subiu 10, a bolsa subiu 5, teoricamente, eu ganhei dinheiro. Opa, gente, olha só. É melhor que uma vez. É isso aí. Mas a gente é disciplinado, a gente não só tem esse estilo de olhar o top-down, olhar o bottom-up, como medir também como é que a gente performa nesse tipo. Então você faz ali uma atribuição de performance mesmo. Você faz atribuição de performance mesmo. Quanto veio aqui da economia, quanto veio do Bovespa, do sistema, quanto veio do risco do setor. Isso, exatamente. Bem bacana. Cara, os anos de experiência ajudam a gente a montar essas métricas internamente, são muito bons para a gente saber gerir não só o fundo, mas a empresa como um todo. Você sabe, eu como sou um cara que trabalhei anos nesse negócio de informação, né, tal, eu sempre, o que a gente mede, a gente não conhece. Exatamente. Você não mede. Eu vou um passo à frente. Se você não mede, você não melhora. Também não, com certeza. Concordo plenamente. Pode até doer você ver de cada vez, pô, faço isso mal. Você só vai melhorar se souber que faz mal, né? Se quiser, óbvio. Vamos supor que todo mundo quer melhorar. É isso aí. Você só vai melhorar, saber. E aí que você falou importante. Aonde que eu errei? Não é saber que errou, né? Claro, não. Aonde e quanto. E quanto eu errei. Porque às vezes você fala assim, não, foi bem, tá todo mundo feliz, né? Mas peraí, vamos. O que poderia ter feito melhor? Sim. E vamos lá, mas foi fácil. Vocês têm uma base meio de conhecimento assim, tipo, nesse caso, vamos supor que cada aposta é um caso. Nesse caso, eu errei aqui, de maneira que na próxima vez eu consigo saber onde é que eu errei. Não, vamos lá. Você tem a parte, a gente é muito focado em dado. Então, do mesmo jeito que eu falei, olha, o top-down, bottom-up para a gente é importante, dado para a gente é importante. E dado é importante não só do jeito que a gente olha as empresas. Então, eu quero saber o tamanho do mercado, o segmento, como é que as empresas, quais são os dados que vão alimentar minha tese de investimento, eu vou entender melhor aquela empresa, como a maneira que a gente gere os nossos fundos. Tá. Então, a gente mede tudo.
Se você imaginar, a gente tem lá 16, tem programador, e todos os sistemas foram proprietários, a gente criou, desenhou os sistemas, e, né, então a gente mede o ponto de entrada, o ponto de saída, quanto que o papel andou, quanto que o papel, a bolsa andou naquele período, por que a gente andou, por que a gente... Né? E aí você consegue ver as atribuições de performance, como você disse, por papel, por dia, por mês, por ano, por setor, qual setor foi que a gente se beneficiou, qual não vendeu. E aí a gente usa esses dados para ter exatamente as nossas discussões. Exatamente, cara, por que a gente... e muitas vezes, tem um detalhe, você olha da forma passiva e ativa, porque muitas vezes as pessoas, pouca gente tem essa percepção, né? Você tem um papel, vou pegar aqui um papel Ambev, só para exemplo. O Ambev tem lá, sei lá, 4% no índice. Se o Ambev andar muito e eu não tenho, eu estou perdendo dinheiro, porque a minha referência, que é o benchmark, ela está... Então, eu preciso entender mesmo, não só onde eu errei. Às vezes, eu não ter um papel que andou muito é um erro. Verdade. Então, a gente tem essas discussões também. Não só o que eu comprei e não subiu, mas o que eu não comprei e subiu também. Nossa, então você foi para 400 papéis, né? Pô, cara, a gente olha tudo. Mas para 400. Não, mas aí que o poder dos dados. Os dados nos auxiliam a filtrar os principais problemas, as principais oportunidades, os principais... Poxa, o que eu fiz? Por que eu perdi essa oportunidade? Aí você, obviamente, você ranqueia, você vê onde estão os principais... pontos de atenção para você poder ter essas discussões. Mas fica imaginando, você faz a discussão toda, às vezes assim, vamos lá, decidir não comprar, vamos pensar no setor maior, vai. Decidir não comprar via varejo. Né? Daqui a pouco o varejo está subindo. Pega lá aquela ata, vamos ver qual foi o racional para a gente comprar Magazine Luiza e não comprar via varejo. Não, discute no detalhe. E o mais interessante é assim, às vezes a conclusão é, não compramos, e não quero comprar, mesmo se eu soubesse, esse é o tipo, porque você tem a história o que faz um papel andar, tem motivos diferentes. E você fala assim, não, eu realmente não, a gente brinca, né? Óbvio que esse tipo de dinheiro eu não quero ganhar. Tá, porque às vezes é uma empresa que está pré-falimentar, ou é um boato no mercado que está rolando. Cara, a gente, isso aí não é porque são coisas que não são sustentáveis. A gente gosta de assim, as coisas, eu quero entender. Essa é a próxima, então, que eu quero saber. O que é resultado sustentável? Assim, quais são os principais? A pergunta é genérica, então você vai... Mas você fica à vontade aí para tentar responder, que talvez a pergunta... Quais são os fatores, assim? Eu vou escolher uma boa empresa. O que é? O que você olha? O que é importante? Eu vou te falar o primeiro. Assim, para mim, a gente... Então, eu acho que tem até... Eu vou separar duas... Eu vou responder em duas. Primeiro o que é uma boa empresa e o que é uma boa ação. Boa, já adorei a resposta. Não, então, eu vou responder a sua pergunta, o que é uma boa empresa. Depois eu vou te falar o que é uma boa ação. Por favor. São coisas diferentes. Então, uma boa empresa. Primeira coisa que a gente olha e, assim, tem muita gente, de novo, acha o glamour, né? Cara, a gente vai lá, a gente estuda o management. Que é o CEO da empresa, que é o CFO. Então, um detalhe, não é só olhar balancinho, não. Tem que saber, cara, vai em loco, vai lá. Não, a gente olha o histórico do cara. Nos últimos 10 anos, o que esse cara fez? Onde ele trabalhou? Né? Esses dias mesmo, não vou falar o nome da empresa, uma empresa muito boa, uma empresa excelente. Ela está entrando em um novo segmento, contratou um CEO para aquele segmento. Vamos olhar o currículo do cara. Eu tenho um amigo trabalhar, eu liguei para o cara e falei, vocês estão malucos? Vocês contratam um cara desse para trocar um business desse, vocês falam que é a grande oportunidade da empresa. Porque ele não tem experiência ou por que tipo? Porque ele só tinha trabalhado em uma... O cara tinha 20 anos de experiência, só tinha trabalhado em uma empresa do setor que quebrou. Então, você começa aí, mas daí isso é óbvio, eu tinha intimidade com as pessoas para entender. Aí isso faz parte do business. Poxa, o que esse cara, o que ele já fez dentro desse setor? Qual o nível de conhecimento que ele tem? E parece besteira. Qual o estilo dele? Estilo de gestão? Porque você tem CEO, que é CEO de business maduro. Você tem CEO, que é CEO de crescer empresa. Você tem CEO de pegar um negócio que não existe e criar. Então, você precisa entender esse tipo de coisa. E não é só o CEO, o CFO, o diretor operacional. Então,
A equipe que esse cara vai montar. E outra coisa bem relevante para a gente, que você falou, nem entrei falar de lucro, é composição acionária. Quem são os controladores dessa empresa? Ah, é uma família que tem muito dinheiro e que precisa da renda dessa empresa para sobreviver. Ou não, é um investimento minoritário, ou é um corporation que não tem controlador definido. É importante você saber, não, é um private equity que, poxa, ou é o estratégico. A gente olha a composição acionária, importante também. Então, se você falar assim, se eu puder olhar uma coisa só, isso a gente perde tempo para entender. Como é que é a remuneração do conselho? Como é que é a remuneração do CEO da empresa? É opção? É ação? Quando veste? Parece que não, mas depois, com o tempo, depois de anos de janela, você começa a perceber, né? Essas coisas têm influência. Incentivos, né? Incentivo, a remuneração, se é opção, se é fixo, se é variável, quanto é fixo. O conselho tem esses dias, foi até engraçado, um CFO de uma empresa foi lá conversar com a gente, eu virei o CFO e falei assim, olha, seu estatuto fala que a remuneração do chairman, do presidente do conselho, é atrelada à remuneração do CEO. X% acima tem que ser, tá no estatuto. Ele virou para mim e falou assim, ninguém nunca me perguntou isso. Eu quero entender como é que as pessoas são incentivadas. E aí tem um ditado em inglês que diz que, para mim, é incentive drives behavior. Seu comportamento é direcionado pelos incentivos que você tem. Então, você precisa entender a estrutura de incentivos das pessoas que tocam a empresa para você ter alguma visão. Então, a primeira coisa que a gente olha é o management da empresa. Aí você começa a olhar, obviamente, a indústria que ela está. Se é uma indústria que tem... Aí é o clássico do Porter, né? Se é uma indústria que tem muita competição, qual é a vantagem competitiva dessa empresa? Então, a pergunta é, como é que essa empresa ganha dinheiro? Né? Qual que é a vantagem competitiva que ela tem? Porque, às vezes, é uma sorte ou um elemento que ela tem que não é sustentável, que é facilmente replicável pelos competidores, ou seja, essa vantagem competitiva vai desaparecer ao longo do tempo. Saiu na frente, mas é facilmente replicar, por exemplo, preço não tem vantagem competitiva. Você compete. Isso. Outra coisa clássica aí do meu histórico de consultor, né? Isso é o clássico, você vai conversar com qualquer empresa. Não, o time é muito bom. Todo mundo vai falar que o time é muito bom. Por isso que a gente estuda, né? Então você tem que começar a entender como é que a empresa ganha dinheiro e é sustentável essa maneira que ela ganha dinheiro. Um exemplo clássico é a Apple, né? A Apple, uma empresa inovadora. Há 10 anos atrás, lançou aí o iPod. Depois, lançou o iPhone. Não tem como. Está aí, se mostrando líder de inovação, e que não era só o Steve Jobs, né? E está aí se mostrando líder em inovação, e aparentemente ela é uma vantagem competitiva sustentável dela ser inovadora, com a marca dela tendo preferência. Quem compra são os fiéis usuários de Apple. Então, a gente olha como é que a empresa ganha dinheiro e se essa maneira que ela ganha dinheiro é sustentável. Isso é muito importante para a gente. E, obviamente, eu resumi, mas aí você estuda o balanço da empresa, a receita, a crescimento de receita, como é que essas condições qualitativas vão se refletir nos números. No fim do dia, você tem isso tudo que eu falei até agora, era qualitativo, mas eu preciso modelar, fazer uma projeção financeira disso tudo, porque não adianta eu falar, puxa vida, essa empresa tem uma vantagem competitiva enorme aqui, mas tá bom, como é que isso se transforma ou se reflete nas projeções financeiras da empresa? Então, a gente vai lá, faz projeção de DRE, de balanço da empresa, de fluxo de caixa, descontado, olha múltiplo, mas eu costumo dizer o seguinte, o tal do valuation que todo mundo fala, ele individualmente é o fator mais importante no processo de decisão, mas ele é 20%. Ele é o mais importante, mas é só 20%. Tá é isso que eu quero dizer. Tá individualmente, ele é o que tem mais peso. Ele está longe de ser 80%. Vou comprar a empresa porque está barata. Barata, entre aspas. Isso aí é outra história. Isso é um fator. Óbvio que a gente tem que fazer conta, olhar, entender qual o valor intrínseco que a gente acha que a empresa tem. Mas está longe de ser um. Agora, é engraçado, você falou, eu me lembrei daquele aquela famosa frase, quando você vai contratar alguém, quer fazer, não, eu contrato geralmente vai ser aquela história, eu contrato pelo caráter do cara, que a técnica ele aprende.
né? A empresa é um pouco, eu olho primeiro top-down mesmo, olha a gestão, não sei o quê, porque os resultados podem ficar melhores ou piores, mas agora, se o time aqui de cima não for legal, é um pouco disso. É bem isso, porque se o time aqui de cima, eu quero você vai entender que se o time aqui de cima for ruim, dificilmente a empresa está numa posição boa. E mais dificilmente ser sustentável. Se tivesse, ele fica assim, quanto tempo vai ficar? Exatamente. E aí, o que a gente fala de renda variável é a história da perpetuidade, né? Isso é uma empresa... Então, por isso que a sustentabilidade disso é importante para do modelo de negócio. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou sobre empresa e ação. E ação? Por que eu te faço essa pergunta? A ação está barata, que a empresa é muito boa, É aquela pergunta que ninguém tem. Mas se a empresa é boa, por que ela está barata? Por que a ação está barata? Não, então, aí você começa a entrar com... Aí os cabelos brancos começam a pesar um pouco. Você tem empresas excelentes. Eu posso falar aqui, dar até exemplos de empresas que a gente sempre gostou, gosta muito, o manager é bom, o negócio é bom. Você fala, aí quando você olha assim, gente, não tem como, as projeções financeiras da empresa não sustentam esse preço que ela está lá, porque aí tem diferença de preço e valor, né? Tá. Preço é o que você vê lá na tela piscando. Valor é quando você acha que você vai. Então, se você acha o preço... Você está falando de uma empresa que tem muito valor, mas que o preço não está refletindo. Não, eu quero dizer o seguinte, preço é o que está na tela. Sim. Esse é o preço. Valor é quanto você acha que vale para você. Isso é, então, quando você acha que ela vale muito mais do que o preço, você compra. Se você acha que ela vale menos do que o preço, você não compra ou você vende, né? Obviamente. Então, vou dar exemplos aqui, 2 exemplos de empresas que a gente olhou e estudou, adorava a empresa, aí a gente não comprava. Um caso foi, logo que a gente começou o nosso fundo, Redditor. Manager muito bom, líder de mercado, negócio sustentável, muito bem tocado, a empresa gera caixa. Quando a gente olhava o valor dela, isso um ano atrás, a gente falava, cara, não justifica. Eu não consigo justificar esse... E o que eu te falei, olha que é um peso pequeno, mas às vezes a diferença é tão grande, né? O mercado acredita que a empresa vai ter taxas de crescimento astronômicas. Então, você fala assim, não, e aí a gente vai estudar. A gente fez, no caso da Redditor especificamente, a gente pegou o banco de dados da ANS, a gente pegou bancos de IBGE, a gente pegou vários bancos de renda, porque assim, a Redditor tem um ticket um pouco maior. Então, você tem que cruzar renda disponível, utilização de plano de saúde, o número de hospitais, a região onde ele está. Então, a gente fez um estudo super grande para entender qual o tamanho da oportunidade de crescimento dele. E quando a gente via, para ela poder valer aquilo que ela tinha que crescer, para a gente, na época, não justificava. Então, a gente não comprou o papel. Uma excelente empresa, mas não uma boa ação. Então, posteriormente compramos, tá? Só para, depois que a gente achou que o preço chegou seria um bom investimento, seria uma boa ação, porque assim, no fim do dia, minha obrigação como cotista é ter boas ações. Eu preciso ganhar dinheiro, a ação precisa valorizar, eu não preciso ter boas empresas. Quer dizer, eu quero ter boas empresas, sim, mas eu preciso. Então, eu procuro boas empresas, mas ela tem que ser um bom investimento também. Só para deixar claro, assim, boas empresas que estejam sendo vendidas com preço justo. Isso que está falando. Não vai ser uma boa empresa cara demais. Exatamente. A gente acha, a empresa é excelente. Cara, o preço não justifica. Então, não é um bom investimento. E a gente faz muito essa discussão. Agora, existem outros casos também que a gente fala, puxa vida, essa empresa está num momento de estresse, num momento difícil, tem muito risco. Aí entra a gestão de risco. E, poxa, pode não ser uma grande empresa, mas eu acho que é um bom investimento aqui no curto prazo, no período de tempo. A gente tem posições assim, mas aí você calibra o tamanho da posição que você tem. Né? Você não vai se concentrar numa posição muito grande, então o risco é maior. Então você começa a considerar essas coisas também. Até para usar um papel bem neutro, uma Petrobras, por exemplo. A interferência do governo é um risco. E qual que é a minha vantagem competitiva de saber para que direção isso vai? Para onde vai o preço do petróleo?
né? Então, você calibra o tamanho das suas posições em função do risco. Eu falo, aproveitando essa pergunta, você faz a gestão de fundos, né? Então, você tem algumas empresas aí dentro do fundo. E aí, como é que é a ciência para conseguir escolher quais empresas em qual proporção? Foi o que você falou. Mas aí, quanto é que eu vou botar? Vou botar 5%, vou botar 10%, vou botar 2%, 1%? A ciência tem bastante arte. Mas eu diria que Pelo branco é bom por isso. Exatamente. A ciência é principalmente gestão de risco. Você não simplesmente pega as suas melhores oportunidades e põe. Está longe de ser isso. Eu diria que isso, né? Muito longe disso. Eu preciso, para cada. Porque as pessoas. O tal do price target, o preço objetivo, o papel vale tanto. Isso é secundário. Eu preciso saber qual risco eu estou correndo. Muito mais importante saber para onde eu acho quanto vale esse papel, eu saber quais riscos eu estou correndo quando eu coloco o papel na carteira. Se eu estou comprando a Petrobras, existe um risco de intervenção do governo no preço do combustível que afeta profundamente a lucratividade da empresa e o valor do papel. E aí a gente divide, então, olha a coisa que a gente divide. Qual a diferença entre risco e incerteza? Eu sou remunerado para tomar risco. Risco é bom. Incerteza não se mede, risco se mede. Então, eu tenho que pegar incerteza e transformar em risco. Então, eu pego uma Petrobras, a gente está lá, a gente tem todo preço do petróleo. Se eu falar para você que eu tenho uma vantagem com o preço do petróleo, é mentira. E se alguém falar, é mentira também, só para deixar claro, né? A diferença é que a gente admite. Agora, eu calculo, eu estimo qual deveria ser o impacto no preço da ação da Petrobras em função do preço do petróleo futuro, da curva de petróleo. Eu sei qual deveria ser o impacto no preço da ação da Petrobras, dependendo do tipo de intervenção que o governo fizer. Se o governo criar uma taxação nova, aumentar como fez com o banco, aumenta lá o imposto da Petrobras. Então, a gente é risco. Eu preciso gerenciar risco. Então, todos os papéis, o segredo, né, por trás de você montar a carteira é você entender quais riscos estão, a que tipo de risco você está exposto em cada um desses papéis, quantificar e balancear os riscos. É muito mais uma gestão de risco que uma gestão de retorno. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Então, você está só materializar. Vamos pegar um fundo lá que você tem uma tese de investimento XPTO. Tese de investimento é essa. Dá um exemplo. Eu tenho uma tese de investimento X e eu tenho um risco compatível com essa tese de investimento. Aí você vai procurar... Vou te dar. Vou pegar o case de Ambev, que é um case menos polêmico. Então, você tem a Ambev, né? Pô, gostamos da Ambev, porque nos últimos anos a Ambev sofreu muito, porque entrou uma cervejaria nova, ela sempre foi monopolista no Brasil, monopolista, óbvio, modo de dizer, sempre tem uma marca muito grande. Um oligopólio bastante sarado. Quando a Heineken entrou no Brasil, mudou o cenário competitivo. Ela tem um competidor de peso competindo por um mercado, né, de cerveja bem definido. E era um cara que era capitalizado, ele ia entrar, ele tinha lá os deep-pocket, ele tinha dinheiro para ocupar o espaço de mercado. A Ambev sofreu, as marcas sofreram, ótimo. Aí você para agora, o mercado já está um pouco mais estável. Você tem um dos grandes problemas da Ambev agora, é custo. Por quê? A Ambev tem exposição a alumínio, e todo mundo está vendo os preços do commodity está acontecendo, é um custo muito grande. Ela tem uma exposição muito grande a vidro, a variação cambial, a grãos. Então, esses são riscos que a Ambev está exposto. Muita gente, não. Obviamente, a demanda de cerveja é um risco também, a temperatura é um risco também. Então, eu preciso, vamos supor, eu estou lá comprado em Ambev, que, sei lá, boa parte do custo dela, vamos supor que o milho é um grande fator de risco. Eu preciso entender, se o preço do milho explodir, a Ambev vai cair. Então, você precisa entender isso. Eu não posso ter todos os meus papéis expostos a câmbio. Vamos pegar um exemplo mais fácil, câmbio. Então, você tem a Ambev, tem uma exposição cambial, porque ela tem negócio fora do Brasil que ela sofre com câmbio. A Suzano também tem um efeito cambial, a Petrobras tem um efeito cambial, a Vale tem um efeito cambial. Então, não tem problema de correr risco, você precisa entender que dentro do seu portfólio, se você tem 90% do seu portfólio que se favorece com a valorização do real, você tem que entender que se o real se desvalorizar, o seu portfólio vai sofrer. Você precisa balancear o portfólio. Então, você pega as empresas exportadoras de um modo geral, né, tem muita exposição cambial. Então, se você tiver pessimista no câmbio,
Aí entra a área macro, né? Você precisa ter, então, você não pode ter um portfólio tão voltado para papéis exportadores. Interessante, bem interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, que é aquela pergunta, mas assim, a Bolsa Brasileira está barata? Essa pergunta deve ser a pergunta do milhão, né? Porque se a Bolsa Brasileira está barata, porque assim, o que todo mundo fala agora, né? No fim dos contas, assim, particularmente pela minha opinião, falou-se muito tempo que a Bolsa ia chegar a 150. Tinha um número mágico aí, que era bem que dormir. Aí, de repente, a Bolsa derrete para menos de 100. É natural, qualquer ser humano normal que ouviu essa história, deveria imaginar assim, essa Bolsa está barata, mas não para de cair. Primeiro, assim, definição de barato e caro já é já é uma conversa longa. Mas o que mais me surpreende, e de novo, eu sou gestor de renda variável, eu sou o primeiro a ter um incentivo de sentar e falar, não, está super barata, tem que entrar. Pode comprar qualquer coisa. Agora a bola da vez, pode falar para todo mundo que é uma Magazine, só se fala que está muito barata, né? Não, algumas pessoas, não, boa, 6 meses atrás, vou comprar uma Magazine Luiza, está muito barata, mas continua caindo, né? Não vamos discutir se a empresa é boa. Aliás, você sabe, eu não tenho não, você é uma boa empresa. Mas é isso. Assim, eu fico horrorizado quando eu vejo um monte de gente boa. Ah, não, a bolsa está barata, porque ela já estava a 130 mil agora. Então, logo estava. Uma coisa é você ter uma bolsa a 130 mil com juros a 2%. Outra coisa é você ter os juros a 12%. Hoje você compra um monte de debênture incentivada, CDB de banco, a 12% garantido em 3 anos. O custo de oportunidade mudou completamente. Então, não existe. Não, aquela sempre agora está sendo. O juro mudou completamente. Condições macroeconômicas mudaram completamente. Então, a bolsa é o custo de oportunidade que é o CDI. O CDI saiu de 2 para 12, 13, né? 13,25. Então, não dá para você simplesmente falar a bolsa está barata porque caiu de 130 para 100. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, que eu acho ainda, né, o cara vem e fala assim, não, o PI da bolsa está em 8 e o PI histórico é 13. O PI histórico o juro histórico da bolsa nos últimos 3 anos, né, a taxa de crescimento é diferente. Você não pode essas análises simples, 90% delas estão imprecisas, estão em impressão incompleta. Então, os caras tendem a selecionar os dados que favorecem para justificar. E o outro aspecto... Isso é complemento de incentivo, complemento de vendedor, né? Exatamente. Até porque hoje, sei lá, 40% da bolsa é commodity. Petro e Vale. E os commodities, geralmente, né, o textbook você compra quando o múltiplo está alto e não quando o múltiplo está baixo. Só que as pessoas não... E, de novo, volta a história de estudar, entender por que compra no múltiplo alto, por que o múltiplo está alto, por que o múltiplo está alto. Então, essas generalizações são muito perigosas. Eu falo para você, eu não acho que a bolsa está extremamente barata. Eu acho que realmente existe uma oportunidade. Agora, exatamente, mas você simplesmente falar a bolsa não é uma entidade separada, ela é uma composição de papéis que tem dinâmicas diferentes, premissas diferentes e reage de maneira diferente. Então, você não é uma generalização da bolsa, você precisa entender, por exemplo, hoje esses 3 grandes setores, né, mineração, siderurgia, petróleo e banco, isso é 50% da bolsa. Né? Você precisa entender as dinâmicas desses setores um pouco mais para fazer uma generalização. Então, para responder mais objetivamente, eu não acho que a bolsa hoje é uma barganha. Sendo que a minha alternativa é uma LIG de um banco incentivado que não tem imposto de renda a 13% por 3 anos, o juro real projetado aí de 6% ao ano, 40% aí garantido em 3 anos. Né? Então, eu não acho, eu acho assim, aí entramos aqui na discussão que eu acho que todo mundo tem que ter um certo percentual do seu patrimônio em bolsa, e depende do seu perfil de risco também, dos seus interesses, do tempo que você tem para investir em bolsa. Mas falar que hoje a bolsa está sendo mais barata, eu não acho. Nossa. Aí agora eu vou até te fazer uma segunda pergunta aí, que é o seguinte, estamos em ano de eleição, né? Então, assim, e particularmente, eu acho que esse ano vai ser feio, né? Porque mal começou o processo
já está caminhando, já está um negócio que ou abaixo da cintura, o negócio já está no telequete, como se diz. Tá um negócio, então vale tudo já. Como é que você está vendo o cenário em bolsa agora para o segundo semestre, hein? Vamos lá. Eu acho que esse ciclo... Para o Brasil, vai. Brasil barra bolsa, né? Assim, eu acho que esse ciclo eleitoral a gente vai ser um pouco diferente dos anteriores. E, por incrível que pareça, o risco, eu gosto de falar de risco, né, vai ser menor. Por quê? Você acha que quando você fala de risco, você acha que também vai ter menos? É isso? Menos oscilação, menos surpresinha. Isso, porque assim, nos últimos ciclos você sempre tinha pelo menos uma parte, né, que era muito desconhecida. Né? Pelo que está se desenhando, parece que realmente a gente vai ter um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, né? E o que é diferente esse ano é o seguinte: os dois são conhecidos. De novo, vou voltar à minha história do risco, a incerteza do risco. Uma coisa é quando você tem um cara que nunca foi candidato, nunca foi presidente, você tem uma incerteza, é difícil saber o que ele vai fazer. Então, a sua possibilidade, os seus cenários são muito vagos. Suas possibilidades são muito grandes, então você associa um risco muito grande de um determinado candidato ganhar. Esse ano a gente tem 2 candidatos que já foram presidentes. Tanto o Lula como o Bolsonaro, que é o atual presidente. Então, você consegue delimitar melhor o cenário em que cada um, que pode acontecer se o candidato A ou B ganhar. Então, isso por si só já diminui o risco. Sim, a gente brinca, são 2 demônios já conhecidos. Exatamente. Então, isso por si só, eu acho que já é um cenário mais estável. E você também já começa a ver a parte da radicalização, você já começa a ver eles vindo para o centro. Então, eu acho, óbvio, vai ter volatilidade, não estou falando que não vai ter volatilidade, sempre tem, eles têm que ter o discurso para a base, o discurso para o mercado, o discurso... eles têm as narrativas, a narrativa do pessoal do WhatsApp, não sei o quê, os grupos. Isso. Então, assim, você vai conseguir ter os cenários mais bem definidos. O que a gente tem feito, né? A gente acha que agora, a partir de julho, o mercado vai começar a ficar muito mais suscetível às pesquisas. Muito mais suscetível. E aí voltamos à história da incerteza e do risco. Eu não tenho vantagem competitiva de saber como é que vai sair a pesquisa. O mercado sai uma pesquisa... hoje a gente saiu. Isso, aí o mercado começa a se movimentar. O que a gente tem feito, de um modo geral? Esse período você tem que reduzir o risco do fundo. E você vai concentrar as suas posições em papéis mais fundamentalistas, que você conhece mais, você tem mais convicção, menos papéis que estão sujeitos à posição política. Então, o que a gente está fazendo? A gente está começando a desenhar quais setores tendem a se favorecer se cada um dos candidatos ganhar. Então, você pega a educação, infraestrutura, estatais, saúde, privatizações. Então, o que a gente acha que é o foco do plano? Isso, e você começa a entender. Eu acho é muito difícil a gente ter uma opinião para querer correr risco no fundo antes de setembro, final de setembro. Lá para o fim de setembro, você já começa, próximo do primeiro turno, você já começa a ter mais convicção, e aí sim, aí você começa a se posicionar o fundo em função disso, em função do que a gente acha que vai acontecer com as eleições. Então, eu acho que para o Brasil, eu falei bastante de eleição, não falei nada de Brasil. A gente está vendo aí a inflação no mundo inteiro vindo, você está vendo as medidas pouco ortodoxas, não só no Brasil, aí os Estados Unidos, a Inglaterra já está taxando as petrolíferas, agora nos Estados Unidos estão reduzindo os impostos sobre gasolina também. Então a gente está vendo esse fenômeno inflacionário, isso é global. Dificilmente você vai ver uma desaceleração de inflação, a não ser que seja por esses eventos, né, de vamos tirar os impostos, nos próximos meses. Eu acho que os juros aí, o BC já está sinalizando, está chegando bem próximo aí do fim do ciclo. Também, né? 13,25. Mas o que está hoje, por incrível que pareça, nos preocupando mais é o Fed, é o juros dos Estados Unidos. Você acha que é uma esticada mais 4%, está falando de 4%. Então, o 3% já virou meio que consenso, agora já estão aí entre 3,5%, já tem gente começando a falar de 4%. E isso é muito ruim para os mercados globais.
muito ruim. Acho que eles têm feito um trabalho muito bem feito de comunicação, já estão indicando isso há muito tempo, gradualmente, sem grandes sustos, mas eu acho que isso vai pesar muito. Você vê o dinheiro ficando mais caro, né? É muito difícil. E aí você pega, como é que isso é o dinheiro mais caro? As empresas de crescimento sofrem muito, porque é caro crescer, né? Você tem que ir ou no banco pegar dinheiro para você investir e crescer, ficou caro. Você emitir ação também, porque se o custo da dívida sobe, o custo do equity só fica caro. Então as empresas de crescimento tendem a sofrer um pouco mais. E eu acho que a gente está aí, na verdade, a gente está normalizando, né? A gente está vendo aí juros americanos subindo depois de muito tempo baixo, e eu acho que a gente vai viver uma nova realidade. Não, eu tenho, assim, obviamente é só por... A gente não sabe o que é sinal, o que é ruído, né? Mas o aumento de juros americanos, você vê uma série de startups, demissão daqui, criptoativo caindo de acolá, você fica assim, cara, isso tem gente, o custo de capital estava barato e agora está ficando mais difícil. Você imagina o seguinte, na Europa chegou a ter juros negativos, você deixava o seu dinheiro no banco, né? O banco te cobrava, porque o juro era negativo. Então, eu me lembro que tinha um estudo, os caras fazendo precificação de cofre, né? Que era mais barato você deixar o seu dinheiro na sua casa, num cofre, do que você deixar no banco, né? E esse fenômeno desses juros aí, que a gente viu aí nos últimos anos, principalmente na pandemia, incentivou investimento em classe de ativos mais, não vou questionar, mas duvidosos, feito exatamente como funciona. Muito maior, né? Então você fala, mais suscetível à incerteza do que a risco. Porque uma coisa é você pegar o seu capital e comprar um título do governo, está te dando 12% ao ano, risco zero. Entre aspas, o risco do governo é zero. Né? Há um ano atrás, um ano e meio atrás, era 2%. Para ganhar 2%, eu vou pingar aqui um pouquinho no Bitcoin, eu vou comprar aqui uma ação no microcap. Você fazia isso. Agora, com juradores, não, e deixa lá. Então, esses ativos de crescimento ou empresas que não dão lucro, ficaram muito mais arriscados, muito mais difícil de investir. E agora, com o aumento do juro americano, tem isso em mundial, né? Exatamente. Aqui, exatamente. Será que está valendo a pena por 4%? Exatamente. Marcelo Nantes, última perguntinha aqui para terminar. E nesse cenário todo que a gente está vendo, que é um cenário difícil, um cenário diverso, né? A gente falou, guerra, inflação, commodities subindo, crise de energia no mundo e tal. Investidor, o que você aconselha? O cara tem uma posição em ações. Veio lá, a gente tem muito investidor novato na Bolsa, né? A gente, desses 4,5 milhões de CPFs, 3 milhões foram conquistados nos últimos 3 anos. Gente que nunca passou por uma crise. Isso. Está vendo o seu patrimônio, já viu, né? Normalmente para o seu patrimônio derreter. Espero que não tenham vendido, saído correndo mesmo. O que você teria assim para dar um conselho forte, vai? Assim, para o investidor de ação refletir sobre o patrimônio dele. Eu acho o seguinte, acho que a decisão mais importante que o investidor tem que ter, e é engraçado que pouca gente fala isso, muito mais importante dele escolher qual fundo que ele vai investir, ou até mesmo que papel, se ele tiver uma carteira muito concentrada, ele vai investir, ele decidir qual o percentual do patrimônio dele que ele quer ter em bolsa. Porque as pessoas perdem pouco tempo pensando nisso, e a bolsa pode cair 30% no ano, pode subir 50%. Se você está, eu quero o fundo A, o fundo B, a diferença de performance entre os fundos é muito menor do que a variação do seu tamanho do seu patrimônio está boa. Então, isso eu acho que é uma discussão pouco abordada, qual percentual do seu patrimônio você quer ter em bolsa. Então, acho que esse primeiro, acho que é o meu primeiro conselho, ou primeiro pensamento que eu acho que as pessoas deveriam sair. O segundo é risco-retorno. Se você quer ter nunca se esqueça, se você quer ter um retorno alto, você vai correr mais risco. Não existe mágica. Você querer, não, aqui tem uma molezinha, eu vou achar aqui, oportunidade. Tem que estudar, entender os riscos que você está correndo. Se você tem alguma coisa que tem um retorno potencial muito alto e o risco é baixo, você pode ter certeza de uma coisa, você não entendeu o risco. Pode ter certeza, pode ter, você não entendeu isso, você não estudou o suficiente. Então, ou você vai estudar, vai dedicar o seu tempo, ou contrata alguém para fazer isso.
um financial advisor, um próprio fundo que tem uns profissionais, e é aquele negócio, a gente, 16 pessoas, né, para olhar, e às vezes a pessoa tem essa sensação que ela vai conseguir, e não por uma mão, a pessoa realmente se dedica, mas é humanamente muito difícil a pessoa conseguir ter esse tipo de conhecimento com essa profundidade para olhar todos esses papéis. E aí a pessoa, ela acerta e ela acha, muitas vezes, a maioria é sorte, não é como erra, é azar. Não, você sabe, né? Ela acerta e o mercado erra. Exato. É sempre assim, né? Exatamente. Então as pessoas têm que entender que é muito mais disciplina, dedicação, mas o fator sorte tem um efeito grande. Então, às vezes, o fato de você ter ganhado não quer dizer que você deu sorte. E o fato de você ter perdido não quer dizer que você é ruim, você deu azar. E as pessoas, às vezes, não levam isso em consideração. Não, você falou com um ponto que é pura verdade. Assim, feito lá o seu suitability, quanto é que deu a sua exposição de bolsa de risco? E aí você deve olhar para aquilo ali e mais ou menos ficar em torno daquilo, né? Tem momento que vai ser, bolsa, o preço cai, de repente faz sentido até comprar, para encher esse potinho, né? Exatamente. Já pode ser que faça sentido, se você estiver confiante, de repente enche o potinho e deixa ele carregadinho. Não, mas eu parece, não, está na hora de vender, já subiu muito, não, vou deixar mais um pouquinho. Mas assim, tem que ter um pouco disso, né? Eu concordo com você, que tem muito de tentar uma aposta meio direcional, né? Tipo, você está subindo, vou comprar, está subindo, né? E infelizmente tem esse efeito manada também, né? Que do outro lado, que está caindo, vende. E não é isso, né? A alocação de bolsa é longo prazo, né? Exatamente. Meu caro Marcelo Nantes, infelizmente a gente tem que terminar. Eu queria, antes de finalizar, que você deixasse uma palavra final para os nossos ouvintes, telespectadores e assim por diante. Não, pois, primeiro, obrigado pelo convite, ótimo bate-papo. Vou repetir aqui, estudem, leiam, aprendam, discutam com outras pessoas, estejam com a cabeça aberta para aprender. Investimento requer tempo, requer dedicação. É mais fácil do que se parece, mas consome muito mais tempo também do que se parece. Gostei dessa. Então, puxa, vocês estão aqui com o Hudson, acho que ele, puxa, essa geração de conteúdo, espero poder ajudar, e obrigado aí por terem ouvido também. Eu que agradeço, meu caro. Super obrigado pelo papo, adorei o papo, aprendi bastante nesse papo também. Legal. Super obrigado. Gente, mais um episódio do Investimento Aberto, hoje com o Marcelo Nantes, uma conversa ótima, minha gente. Tchau, tchau. Abraço para todos. Tchau.